Descobriu que o maior obstáculo à sua prosperidade financeira pode ser sua própria maneira de pensar? Sim. A maioria das pessoas se esforça incansavelmente ao longo da vida e, mesmo assim, termina endividada, frustrada, com a sensação de recomeçar eternamente. Não é coincidência, é programação mental. Mas eis o segredo que quase ninguém revela. Você pode, literalmente, reprogramar sua mente para atrair riqueza. Como? Com conhecimento científico, com autodisciplina e com uma nova perspectiva mental. E eu lhe mostrarei como fazer isso nos próximos 7 dias. Antes que imagine ser mais uma palestra motivacional, permita-me fazer uma pergunta. Se dedicação e esforço bastassem, por que milhões permanecem em situação financeira precária, apesar de trabalhar 12 horas diárias? Aos 26 anos, minha vida era um completo caos. Eu ganhava apenas $4.000 por ano e devia mais de 6.000. Sem planos, sem esperanças. Acordava sem rumo. Fazia bicos. Consertava pneus. Lavava carros, trabalhava em fábricas. Qualquer coisa para sobreviver. E o pior, eu achava normal. Acreditava que aquela existência limitada, sufocante e sem futuro era o que eu merecia. Nunca analisei os resultados que obtinha. Nunca me sentei com um papel e me questionei. É isso que desejo para a minha vida? É esse o meu limite? A verdade é que a maioria das pessoas evita esse tipo de autoquestionamento. Temem o que podem encontrar. Compreendo. É desconfortável confrontar a realidade, mas neste instante, talvez esteja vivendo o mesmo que eu vivi. Trabalhando duro, se esforçando, sem avançar. Sempre no limite do orçamento, sem realizar sonhos simples, como viajar ou proporcionar uma vida melhor aos que ama. Já se perguntou por que isso acontece? Já se questionou por que alguns parecem ter uma fórmula mágica e outros continuam estagnados, apesar de todos os esforços? A resposta não está na quantidade de esforço. Eu me desdobrava e ainda estava falido. O problema era que eu operava com a mesma mentalidade de escassez que me cercava. Todos ao meu redor ganhavam pouco, viviam endividados, compartilhavam os mesmos pensamentos limitantes. E o ambiente nos molda mais do que imaginamos. Sem perceber, eu absorvia a mentalidade dessas pessoas, o que aprisionava minhas finanças em um ciclo de pobreza. Era como se houvesse um teto invisível me impedindo de progredir. E esse teto era mental. Foi somente quando alguém me presenteou com um livro, e mais que isso me deu uma ideia, que tudo começou a mudar. Esse homem me disse: se você estudar isso diariamente, conquistará tudo o que quiser. E embora eu não compreendesse o conteúdo, acreditei nele. Não por acreditar em mim, mas por acreditar que ele acreditava. E essa foi a centelha. Comecei a estudar diariamente, como quem estuda uma ciência exata. Não era motivação, era entender como funciona a mente, o universo, a relação entre dinheiro e nossa vibração interna. Mas permita-me compartilhar um detalhe crucial que quase ninguém menciona. A primeira mudança não ocorreu na minha conta bancária. Foi na minha percepção. Foi quando parei de dizer isso é impossível e comecei a me perguntar como posso fazer isso acontecer. Ao mudar a pergunta, mudei o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Parei de ver a realidade como ela era e comecei a enxergá-la como poderia ser. E agora quero que você faça o mesmo exercício transformador. Pegue um papel, sim, agora mesmo, e escreva. Qual foi o maior valor que você recebeu em um ano? O número não importa. Pode ser 5.000, 20.000, 50.000 dólares. Escreva, porque esse número é o termômetro da sua programação mental atual. E eis a segunda etapa. Quanto você gostaria de ganhar em um ano? O número que você sonha, mas talvez nunca teve coragem de escrever. Anote-o também. E agora observe a diferença. Essa lacuna entre o que você vive e o que deseja não é financeira, é mental. E se você acha que isso não se aplica a você, permita-me fazer algumas perguntas. Quantas vezes você se disse, isso não é para mim? Quantas vezes observou alguém bem-sucedido e pensou que essa pessoa teve sorte, contatos privilegiados ou nasceu talentosa? Quantas vezes duvidou de si antes mesmo de tentar?
Tudo isso é o paradigma em ação. É a programação invisível que o mantém exatamente onde está. E enquanto isso não mudar, nada muda. Recordo-me de uma noite no auge de minhas dívidas, sentado na escada fria do meu pequeno quarto, questionando se um dia seria alguém. Foi então que percebi: ninguém me salvaria. Eu teria que me tornar o tipo de pessoa que se salva. E isso começou com uma única decisão: parar de aceitar o que era confortável e começar a perseguir o que era possível. Portanto, afirmo: você não precisa entender tudo agora. Eu também não entendia. Mas se tiver coragem de dar o primeiro passo, de questionar seus próprios limites, começará a ver o mundo de forma diferente. O dinheiro deixará de ser um inimigo. O sucesso deixará de ser uma exceção. E sua vida começará a se alinhar com aquilo que, no fundo, você sempre soube ser possível. Tudo começa com essa escolha. A escolha de não mais ignorar seus resultados. Porque o que você tolera se repete. Mas o que você confronta, você transforma. A maior prisão não é feita de grades, mas de padrões invisíveis que controlam sua vida sem que perceba. Não estou falando de teorias esotéricas ou metáforas vazias. Estou falando de algo real, científico e extremamente poderoso. O paradigma. O paradigma é um programa mental, um conjunto de crenças e hábitos que você nem sabe que possui, mas que moldam absolutamente todas as suas decisões. É ele que determina o que você acredita ser possível, quanto acha que pode ganhar, como lida com oportunidades, como reage a desafios e até mesmo como se sente quando algo começa a dar certo. Já percebeu que, às vezes, quando as coisas melhoram, você mesmo sabota? Faz escolhas impulsivas, abandona o plano, relaxa, e tudo desmorona? Isso é o paradigma o puxando de volta para o nível que ele considera seguro, um nível muitas vezes instalado na infância. Quando comecei a estudar isso, percebi que o problema nunca foi falta de esforço ou de conhecimento. O problema era que meu subconsciente estava programado para manter tudo como sempre foi. E o subconsciente é teimoso, aceita qualquer coisa que você coloca nele, mas depois protege essa informação como se fosse a única verdade. E o pior, não diferencia o real do imaginário. Tudo que você repete com emoção, ele assume como realidade. E foi exatamente isso que me manteve em círculos viciosos por anos. Ganhava dinheiro, perdia, ganhava de novo, perdia ainda mais rápido. Era como estar preso numa esteira, correndo, suando, cansado, sem sair do lugar. Olhava ao redor e percebia que todos ao meu redor viviam o mesmo padrão. Ganhos que vinham e iam, resultados inconsistentes. E a verdade é que a maioria das pessoas vive assim. Elas conseguem melhorar temporariamente, mas logo voltam ao ponto de partida. Não é azar, é o paradigma se reafirmando. O que mudou tudo foi entender que eu não precisava aceitar isso como meu destino. Eu podia reprogramar minha mente, mas para isso precisava substituir a velha programação por uma nova, consciente, poderosa, alinhada com o que eu realmente queria. Não bastava saber o que fazer. Eu precisava me transformar em alguém que age naturalmente de acordo com esses novos padrões. Porque comportamento é resultado de programação. E se você não mudar o que está programado, continuará fazendo o que sempre fez, mesmo que saiba o que deveria fazer diferente. E sabe qual é a tragédia silenciosa nisso? As escolas nos ensinam a acumular conhecimento, mas não nos ensinam a mudar o paradigma. Resultado: temos pessoas inteligentes, bem informadas, cheias de diplomas, mas paralisadas por padrões antigos que anulam tudo o que elas sabem. Pessoas que sabem exatamente o que deveriam fazer, mas não fazem. E isso gera uma dor invisível, mas devastadora. A frustração de saber e não aplicar. A sensação constante de estar abaixo do seu potencial. A dúvida sufocante de: por que eu simplesmente não consigo? A resposta está no subconsciente. E a chave para mudar isso está em como você alimenta esse subconsciente. Repetição, visualização, emoção e ação. Quando você expõe seu subconsciente a uma nova ideia repetidamente, com clareza e sentimento, ele começa a aceitá-la como real.
E quando isso acontece, o comportamento muda naturalmente. Foi exatamente assim que eu saí do caos para a estabilidade. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Levei anos estudando, testando, errando, acertando. E só quando compreendi na prática como a mente funciona, é que os resultados começaram a se manter. Houve um momento específico marcante. Eu já estava ganhando muito bem, viajando, dando palestras, mas o dinheiro continuava escapando das minhas mãos. Minha empresa oscilava entre altos e baixos, e eu sentia que, por mais que conquistasse, ainda estava preso a algo que não entendia. Foi quando conheci Sandy Gallagher. Ela era uma advogada especializada em fusões e aquisições financeiras. Uma mulher com um domínio absoluto sobre finanças. E sabe o que ela me disse quando começou a participar dos meus eventos? Que eu entendia de mente, mas não entendia de estrutura financeira. Ela via o que eu não via. E ali, iniciamos uma parceria. Ela se tornou sócia. E naquele instante, minha empresa deixou de oscilar. Pela primeira vez, os lucros começaram a crescer de forma estável. Não era mágica, era o resultado de unir conhecimento interno com estrutura externa. De finalmente romper o velho ciclo de ganho e perda que meu paradigma insistia em repetir. E talvez agora esteja percebendo que sua luta com dinheiro, autoestima, realizações, não é falta de esforço, é um código mental desatualizado. E você tem o poder de reescrever esse código, mas só se decidir com disciplina, expor sua mente a novas ideias, até que elas se tornem a nova programação padrão. Isso não é conversa motivacional. Isso é neurociência. O cérebro é plástico, ele muda. Mas só quando você o força a sair do automático. Então diga-me com sinceridade, quantas vezes você tentou mudar de vida e voltou ao mesmo lugar? Quantas vezes prometeu ser diferente e não durou uma semana? Isso não é sua culpa, é o velho paradigma o mantendo na zona de conforto, mesmo que essa zona cause sofrimento. A boa notícia? Você pode sair. Não importa se tem 20 ou 60 anos. O ponto de inflexão começa no instante em que você entende que sua mente está a seu serviço, e não o contrário. E quando você aprende a comandá-la, tudo muda. Tudo. Tudo no universo opera com base em leis. Leis exatas, imutáveis, universais. Isso inclui dinheiro, sucesso, abundância. Existe uma ordem, uma lógica, uma frequência que rege tudo. A natureza não falha. O sol nasce e se põe com precisão. As marés seguem ciclos exatos. Os planetas se movem com tanta precisão que conseguimos prever eclipses décadas antes. E, no entanto, quando se trata de gerar riqueza, a maioria das pessoas vive como se tudo fosse sorte, acaso ou merecimento. Quando John F. Kennedy perguntou ao Dr. Wernher von Braun o que seria necessário para levar o homem à Lua, a resposta foi simples: a vontade de fazer. Não foi dinheiro, tecnologia ou tempo. Foi vontade. Porque a vontade é a semente que ativa as leis universais. E quando exercida com disciplina e foco, o impossível começa a se mover. A maioria das pessoas espera se sentir motivada para agir, mas é o contrário. A ação disciplinada é que desperta a motivação. E é isso que começa a mudar sua frequência. Já parou para pensar como tudo emite uma vibração? Um pensamento tem uma vibração, uma emoção também. Quando você pensa com medo, sua vibração se contrai. Quando pensa com fé, ela se expande. E essa vibração, consciente ou inconsciente, é o que você emite para o universo todos os dias. Você não atrai o que deseja, atrai aquilo com o que está em harmonia vibracional. É por isso que tanta gente deseja uma vida melhor, mas continua atraindo as mesmas dificuldades, porque internamente continuam operando no mesmo padrão de carência, dúvida, resistência. Durante anos, eu não entendia por que, mesmo aplicando os princípios que estudava, meus resultados oscilavam tanto. Tinha períodos de prosperidade e, de repente, tudo desmoronava. Era como viver num ciclo de altos e baixos constante, ganhar e perder, construir e ver tudo ruir. Até que eu percebi que a vibração que eu emitia não era estável. Quando estava bem,
me permitia vibrar positivamente. Mas bastava um imprevisto, uma cobrança inesperada, um negócio que não fechava, e eu voltava para a frequência da escassez. E a frequência da escassez atrai mais escassez. Essa é a lei. Você consegue ver isso em ação quando está apaixonado. Já percebeu como tudo parece fluir nesses momentos? Você se sente mais confiante, mais criativo, mais aberto e, como consequência, começa a atrair situações, oportunidades e pessoas que estão naquela mesma vibração. Não é coincidência, é ciência, é física. Sua frequência cria sua realidade. Mas existe uma armadilha silenciosa aí. Muitas pessoas tentam mudar sua realidade forçando mudanças externas. Trabalham mais, estudam mais, se esforçam mais e, mesmo assim, não conseguem romper a barreira. Porque continuam emitindo a mesma vibração de dúvida e medo que sempre emitiram. E aqui está a chave. Você não muda a vibração mudando o mundo lá fora. Muda, mudando o que acontece dentro. A primeira mudança começa nos pensamentos que você nutre quando ninguém está olhando. Aqueles diálogos internos que dizem, isso não vai dar certo, isso é muito bom para mim. Essas coisas funcionam para os outros, mas não para mim. Esses pensamentos são sementes, e cada um deles tem uma carga energética. Quando você repete um pensamento várias vezes com emoção, ele se transforma em crença. E crenças moldam sua vibração, e sua vibração molda seus resultados. Existe uma frase que ouvi e nunca esqueci. Você nunca atrai o que quer, atrai o que é. Isso me atingiu como um choque, porque percebi que, apesar de querer muito mudar de vida, eu ainda era internamente a mesma pessoa que vivia endividada, que se sentia insegura, que duvidava de si mesma. E por mais que eu dissesse que queria prosperar, o que eu era vibracionalmente continuava mantendo minha realidade presa no mesmo lugar. Foi quando entendi que precisava ser intencional com minha vibração. Comecei a observar meus pensamentos como um cientista, a eliminar toda frase que me deixava para baixo, a mudar a forma como eu falava de mim, como eu reagia às dificuldades, como eu me via no espelho. Comecei a agir como alguém que já era próspero, e isso não era fingimento, era reprogramação. O cérebro não sabe a diferença entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. E, ao imaginar com emoção, comecei a instalar um novo padrão. Hoje, a neurociência comprova isso. Estudos mostram que o cérebro humano possui neuroplasticidade. Ele muda conforme os estímulos. E, ao mudar o cérebro, você muda seu comportamento, suas emoções, suas decisões e, inevitavelmente, seus resultados. Não é mágica, é biologia aplicada. E o mais extraordinário é que você não precisa esperar anos para sentir os efeitos disso. Quando você eleva sua vibração, mesmo que por breves instantes, o mundo começa a responder de forma diferente. Percebe coincidências, encontros inesperados, ideias que surgem do nada. Mas nada disso é acaso. É frequência alinhada. O problema é que a maioria das pessoas não mantém esse estado por tempo suficiente. Elas experimentam uma nova vibração por algumas horas ou até alguns dias, mas depois se deixam levar pelas mesmas influências externas que sempre as derrubaram. Notícias negativas, conversas destrutivas, pessoas céticas ao redor, lembranças dolorosas. E então voltam para o velho padrão, e o ciclo recomeça. Mas você não precisa mais viver assim. Você pode, conscientemente, elevar sua vibração todos os dias. E isso começa com pequenas escolhas. O que você escuta, o que você lê, com quem convive, como você fala consigo mesmo. Tudo conta, tudo vibra, e tudo contribui para sintonizar você com aquilo que deseja, ou com aquilo que teme. Agora me diga, você tem vivido a maior parte de seus dias com uma vibração de fé ou de preocupação? De gratidão ou de reclamação? De intenção ou de reatividade? Porque essas respostas não são só emocionais, são científicas. São o mapa exato do que você está criando. E a boa notícia é que basta uma decisão para mudar o jogo, uma decisão firme de não mais viver no automático,
mas de alinhar sua mente com as leis que regem o universo. Porque quando você age em harmonia com essas leis, o universo não tem escolha. Ele responde, sempre. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua vivendo os mesmos dias repetidamente, como se estivesse presa em um ciclo invisível. Elas acordam, trabalham, se cansam, reclamam e recomeçam. E o mais curioso é que muitas até já ouviram falar sobre reprogramar a mente, atrair abundância, visualizar seus objetivos. Mas poucas entenderam que tudo isso só se torna real quando você transforma a intenção em disciplina diária. A verdade é que mudar de vida não é uma decisão que se toma num momento de entusiasmo. É um compromisso que se renova todos os dias, especialmente naqueles em que você menos sente vontade. Levei anos para entender isso, e quando finalmente compreendi, decidi aplicar um modelo simples, quase óbvio, mas que mudou tudo. 7 dias. Escolhi 7 dias porque é um período curto o suficiente para não parecer impossível, mas longo o bastante para quebrar o padrão mental antigo. E nesse tempo, você pode fazer coisas que causam verdadeiras rupturas no paradigma que o aprisiona. No primeiro dia, sentei com um papel em branco e escrevi quanto eu queria ganhar. Não quanto eu achava que merecia, nem quanto parecia razoável. Eu escrevi o número que realmente fazia meu coração acelerar. E não parei por aí. Escrevi como eu me sentiria ganhando aquele valor. O que eu faria, com quem eu estaria, como seria minha rotina. Transformei aquele número em uma imagem mental clara, detalhada, carregada de emoção, porque o cérebro reage a imagens emocionais, não a frases soltas. No segundo dia, me forcei a repetir esse número em voz alta, várias vezes ao dia, e a cada repetição tentava sentir como se aquilo já fosse real. No início parecia estranho, a mente resistia. Eu ouvia aquela voz sussurrando, "Você está se enganando." Mas eu continuei. E com o tempo, aquela repetição começou a criar familiaridade. E tudo que se torna familiar, a mente aceita com mais facilidade. No terceiro dia, fiz algo ainda mais desafiador. Comecei a observar, com brutal honestidade, as pessoas com quem eu mais convivia. Comecei a notar como elas falavam sobre dinheiro, como elas reagiam a oportunidades, como elas lidavam com o sucesso, e percebi algo doloroso. Muitas daquelas pessoas, apesar de boas, estavam reforçando meu antigo padrão. Não porque queriam meu mal, mas porque só podiam oferecer o que conheciam. Desde então, comecei a evitar conversas negativas e a me aproximar de indivíduos que já haviam alcançado o sucesso que eu almejava. Mesmo sem proximidade física, eu me conectava através de livros, palestras, materiais online. Minha meta era condicionar minha mente a enxergar esse sucesso como algo natural, como parte da minha realidade. No quarto dia, implementei um jejum mental de pensamentos negativos. A cada dúvida, eu a substituía por uma afirmação positiva, independentemente da minha crença inicial. O crucial era silenciar a antiga forma de pensar. Foi um dia intenso, pois minha mente, habituada ao pessimismo, lutava para retornar à zona de conforto. Mas a cada pensamento rebatido, sentia-me mais forte, como se cada tijolo de um muro invisível que me separava da minha vida ideal estivesse sendo removido. No quinto dia, dediquei 5 minutos em silêncio à visualização da minha vida ideal. Não era apenas sonhar, era sentir. Senti o peso da caneta assinando contratos, o som da porta do meu carro se fechando, o toque de roupas novas, os sorrisos ao meu redor. Quanto mais vívida a imagem, mais meu corpo respondia, criando um campo energético. O corpo não diferencia a imaginação de realidade, ele reage à emoção, à vibração. No sexto dia, passei a agir como se já tivesse atingido meus objetivos. Não se tratava de gastar além das minhas possibilidades ou simular uma vida irreal, mas de postura, decisão, escolhas. Comecei a acordar mais cedo, a falar com mais assertividade, a andar com mais confiança, tomando decisões guiadas pelo meu futuro ideal e não pelo meu passado. A transformação foi inimaginável. O mundo reage à nossa apresentação,
e ao me comportar como alguém vitorioso, novas oportunidades surgiram. No 7º dia, fiz um compromisso comigo mesmo, um pacto de 30 dias. Não me sabotar, não duvidar, não recuar. Eu sabia que meu maior obstáculo era interno e que apenas a perseverança me levaria ao sucesso. Foi nesse momento que a mudança tomou forma, não externamente, mas internamente. Uma nova programação mental substituiu a antiga, trazendo novas ideias, atitudes e resultados. Esse processo de 7 dias pode parecer simples demais, mas aí reside a sua eficácia. A mente não se transforma pela complexidade, mas pela repetição. Se você encarar esse ciclo com determinação, experimentará algo transformador, algo que poucos vivenciam, o início de uma genuína mudança. Ela não vem com fanfarras ou aplausos, mas no silêncio das pequenas decisões diárias. Se você persistir, olhará para trás e verá que se tornou alguém diferente, alguém que não apenas sonha, mas constrói, que não apenas deseja, mas manifesta, alguém que compreendeu que a vida não muda de uma hora para outra, mas em uma sequência, e essa sequência começa agora.